Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Bom, hoje é sábado, dia 17 de agosto. Eu pretendo, de modo especial nos sábados, estar tratando de assuntos mais especificamente relacionados à filosofia, tá? Essa é a pretensão. Então vamos chamar assim de sábado filosófico, café filosófico. Também podemos assim estar chamando, né, de repente, o sábado como um café filosófico, né? Eu acho que vai pegar bem. Bom, hoje eu pretendo tratar aqui com vocês de um pensador que acredito que de repente não seja tão conhecido por muitos, né? É bom que a gente diga isso, que não seja conhecido por muitos, mas existe uma parcela de algumas pessoas que provavelmente devem conhecer esse pensador. Ele se chama Jean Baudrillard, tá? Tem esse nome porque ele é um francês. Eu vou apresentar aqui um livro dele que eu tenho dois livros, tá, do Jean Baudrillard que eu li, que é esse aqui, tá? Olha só esse livro aqui, que maravilha, né? Olha só o título desse livro, gente. A Transparência do Mal, tá? E o nome do Jean Baudrillard está aí para que vocês possam ver, né? Olha aí, Jean Baudrillard, né? Tá? É um sociólogo, ele é sociólogo e também filósofo francês. Então eu vou trazer aqui para vocês, até a título de conhecimento, né, para vocês saberem, tomarem conhecimento, porque o conhecimento é importante, né? A filosofia traz muita coisa interessante e importante para a nossa sociedade. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu lembrei aqui do Jean Baudrillard, tá? De trazer aqui esse conhecimento, essa riqueza de conhecimento do Jean Baudrillard, por conta do mundo que nós estamos vivendo na atualidade, tá? Por conta, vou até dizer para vocês, por conta disso aqui, né? Não apenas isso, né? Porque esse aqui é um aparelho, mas pelo que traz, né? Pelo que mostra, pelo que você vê, acessa, tá? O celular, é claro, que é o mais acessado, né? Hoje em dia. Mas você pode ter outros instrumentos também. Mas eu quero dizer sobre a internet, sobre as redes sociais e tudo mais. E pensadores como Jean Baudrillard, ele já tratou, quer dizer, ele é considerado inclusive um ícone, né? Aí na história, se a gente falar sobre a questão da tecnologia, dessa tecnologia da informação, né? É, essa tecnologia que tem, né, como instrumento, né, a internet, que tem como instrumento redes sociais e assim por diante. E o que é mais impressionante é assim, o Jean Baudrillard, daqui a pouco eu vou tratar sobre a vida dele, né? Iniciando assim sobre a vida de Jean Baudrillard, sobre seus escritos, nós vamos ver tudo aqui, tá? Nesse vídeo. Ele morreu em 2007, olha só. E ele, assim, nos seus escritos, ele já falava sobre a inteligência artificial, que é isso que nós estamos já vivenciando, que faz parte do nosso mundo do dia a dia. Enquanto filósofo, é claro que o Jean Baudrillard, ele não vai estar tratando sobre importância, se é importante, se não é importante. A gente sabe como que é o papel do filósofo, né? O papel do filósofo é tratar, assim, da situação, né? Ou daquilo que nós estamos vendo, que nós estamos percebendo no mundo, né? O fenômeno, essa coisa toda, mas nós irmos a fundo procurando assim sobre o sentido de tudo isso, né? O verdadeiro sentido. E por que não a gente também procurar entender assim os problemas que há por trás de tudo isso, né? O que nós poderíamos nos perguntar, por exemplo, que rumo que a nossa sociedade, né, está tomando, está seguindo com tudo isso que nós estamos vivenciando nesse mundo. E também que mudanças que estão acontecendo, né? Que estão acontecendo. Porque é muito fácil para qualquer um de nós, né? Eu já estou nos meus idos, já dos 58, já passado dos 50. Então, a gente volta, né, no tempo, lá atrás você vai perceber que muitas coisas que a gente se acostumou, que eu conhecia, essa coisa toda, já não é mais o que existe hoje. Os instrumentos são outros, então existe uma evolução dessa coisa toda aí. É interessante que o Leandro Carnal, né, o historiador, também filósofo, o Leandro Carnal, sempre nas palestras dele, né, é comum você ver ele falar sobre, assim, às vezes até num tom de brincadeira, dizer que ele é do tempo, né, o tempo lá do passado dele, em que se tinha a datilografia. Eu também sou desse período também da datilografia, né?
do mimeógrafo, né? Quem que não lembra, né? Os mais, é claro que tem que ter pessoas mais vividas para lembrar do mimeógrafo. Eu, como professor, eu ainda fui de usar mimeógrafo quando eu até comecei, né, a dar aula, tá? E não tem tanto tempo assim não, viu, gente? Isso é, eu tô falando de 1990, né? Ali final de 89, 90, tá? Que foi quando eu comecei, né, dar aula, essa coisa toda. Nós já utilizávamos já desses instrumentos. Então, assim, ainda o uso do telefone com fio, né? E, e eu cheguei a conhecer aquele telefone, né, um pouco mais antigo, né, que você utilizava, que fazia aquele barulho de prim, né, aquele tipo de telefone. Depois a coisa foi avançando, veio o telefone sem fio, e hoje estamos aí, então, com o celular. Tá? Sem muito delongas, então eu vou iniciar aqui tratando sobre esse importante pensador, esse importante intelectual que é o Jean Baudrillard. Já vou avisando que o vídeo ele pode prolongar um pouco, tá? Mas eu não pretendo caminhar muito longe, tá, com esse vídeo. Eu, de repente, vou pensar, depois de fazer um outro vídeo ainda sobre o Jean Baudrillard, tratando especificamente dessa obra, né, dessa obra dele aqui, tá, que eu mostrei para vocês, A Transparência do Mal. Fantástica, né, essa obra, fantástica, tá? Então, por hoje, eu vou aqui trazer um pouco sobre a vida dele, um pouco sobre a obra e o que envolve também o seu pensamento. Eu estou pegando aqui de um site, achei muito legal, tá? Que traz, assim, de forma até um pouco resumida sobre o Jean Baudrillard. Depois eu vou deixar na descrição, tá? Isso que eu peguei para que vocês também possam acessar. O Jean Baudrillard, né? Foi um filósofo francês cujas ideias revolucionaram a maneira como vemos a realidade e o mundo ao nosso redor. É considerado um dos principais teóricos do pós-modernismo, né? Ou pós-modernidade. Uns vão chamar de pós-modernismo, outros vão chamar de pós-modernidade. Então, ele é um grande teórico, tá? Que está nessa linha, né? Que considera essa mudança, junto com muitos outros pensadores, o que nós estamos considerando como pós-modernidade, tá? Portanto, então, Jean Baudrillard, ele nasceu em 1929 na cidade francesa de Reims, tá? Estudou na Universidade de Paris, onde se formou em filosofia e sociologia. Depois de se formar, passou a trabalhar como professor de sociologia em várias universidades na França e faleceu em 2007. É considerado um crítico ferrenho do capitalismo e da globalização. Para ele, essas forças levaram à homogeneização e padronização do mundo. Aqui eu quero fazer um destaque aqui bem importante, que para muita gente entender, que é importante a gente pegar pensadores como esses, assim, igual do Jean Baudrillard. É claro, a gente ter uma leitura de Marx, né, até para compreender um pouco melhor esses autores, é importante, não deixa de ser importante, mas a gente tem que fazer uma leitura, vamos dizer assim, de Marx, né, da parte conceitual, né, de tudo que Marx fala sobre a crítica de Marx, inclusive ao capitalismo. É interessante você pegar autores igual Jean Baudrillard para você ir acrescentando, você ir percebendo as novidades. Até porque a gente tem que sempre, gente, colocar na cabeça da gente que o período de Marx não foi um período onde nós temos uma industrialização, uma informatização tão desenvolvida como nós temos na atualidade. Então a gente pode até dizer assim que muita coisa de Marx continua, o nível de exploração continua, porque o que acontece? O que nós temos ainda, né, vigente é o capitalismo, né, em grande parte do mundo. É o capitalismo que é vigente. Sendo capitalista, vai ser como se fosse até uma técnica. Né? Ser capitalista tem que ser explorador, tem que explorar, né? Explorar o trabalhador e assim por diante, né? A mais-valia, tudo que a gente já sabe sobre o marxismo. Só que você tem coisas, né, mecanismos, você tem uma série de situações que mais desenvolvidas. Talvez o que se poderia dizer que esse desenvolvimento, o que às vezes pode se pensar que esse desenvolvimento pudesse vir para o melhor, de repente esse desenvolvimento está aí mais para explorar, para enganar a classe trabalhadora, enganar o pequeno, enganar as pessoas mais pobres e assim por diante. Que é o que a gente sabe muito bem, que muito desse tipo de situação que eu estou dizendo acontece muito claramente. Então, olha só, você já se perguntou se a realidade que percebemos é realmente real? Essa é uma pergunta boa, né? A realidade em que nós estamos aí observando, né? Ela é uma realidade real? Essa pergunta é importante, né, do ponto de vista de Jean Baudrillard, porque ele vai tratar exatamente da existência de uma hiperrealidade, né? O que ele vai chamar de hiperrealidade, né? Tá? Então, conceitos assim que fazem parte, por exemplo, do Jean Baudrillard. O simulacro, tá? As simulações, tá certo? A hiperrealidade e assim vai.
Baudrillard ficou conhecido, né, por suas reflexões sobre a sociedade contemporânea e o papel dos meios de comunicação na construção da realidade. Seu livro Simulacros e Simulação, né, que ele tem essa obra, tá, de 1981, é considerado uma obra seminal na filosofia pós-moderna. Aborda a ideia de que a realidade se tornou uma simulação, tá? Com imagens e representações substituindo o mundo real. O autor argumenta que o mundo atual é governado por simulacros, cópias e imitações da realidade, e tornam-se cada vez mais reais do que a própria realidade. Ele usa exemplos como a televisão, a publicidade e a política para ilustrar suas ideias. E aí, as redes sociais. Eu estou aqui lembrando uma questão aqui muito interessante quando fala desses simulacros de simulação. Quando estava acontecendo o problema lá do Rio Grande do Sul, né, das chuvas, das tempestades. Eu cansei de ver algumas, tipo, até tornados, sabe, tempestades, aquela coisa que mostrava ali, que era mostrado nas redes sociais. Eu vi isso muito no TikTok, por exemplo. Que depois a gente ia fazer busca e a coisa não foi tanto daquela maneira. Então, muita coisa as pessoas acabavam pegando de tempestades que aconteciam, ou de furacões, ou de outros tipos de tempestades absurdas de outros países, e montava como se fosse o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente sabe que o Rio Grande do Sul passou por uma tragédia terrível. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui é que esse tipo de realidade acontece. É igual a questão da queda do avião, né? Que aconteceu agora há pouco. O quanto de coisas que são mostradas, de imagens que são trazidas, e que muita gente acredita que tudo aquilo dali é realidade. Não é realidade, tá? São simulações e simulacros, como o Jean Baudrillard traz aqui. A hiperrealidade seria uma realidade mais real do que o real, né? Então acho que está tudo junto. Segundo o autor, a hiperrealidade é criada pela mídia e pela cultura de massa. Esses meios produzem imagens e signos que não se referem a nada real, mas criam uma ilusão de realidade. O autor argumenta que a hiperrealidade está presente em todos os aspectos da vida moderna, desde a moda até a política. Tornamos-nos tão imersos nela que não conseguimos mais distinguir entre o real e o artificial. Quer dizer, aquilo que não é real acaba se tornando tão real que acaba ultrapassando até o que é real, né? É até engraçado isso, mas é isso. Eu acho que há muito, há muito de verdade nisso, né? A sociedade contemporânea rege-se pela lógica do espetáculo e do consumo. Tudo é transformado em mercadoria. E o valor das coisas é determinado pela sua capacidade de serem vistas e consumidas, né? O espetáculo é a nova forma de dominação, né? Interessante isso aqui, é por isso que eu falei, né? Lê Marx e você pegar essas coisas, né? Esses acréscimos atuais. As imagens substituem a realidade e a felicidade é encontrada no consumo de bens materiais. Quanto mais consumo de bens materiais, mais felicidade e mais feliz você vai ser. Isso cria uma cultura do descartável, em que tudo se torna obsoleto rapidamente e precisa ser substituído por algo novo. A sociedade do consumo seria uma das principais causas da hiperrealidade e da perda da noção de realidade. Isso aqui é um ponto importante, né? Porque dessa sociedade de consumo, do descartável, essa coisa toda, só que nós estamos chegando hoje em dia num debate muito acirrado, muito preocupante, porque o descarte de muita coisa está virando o quê? Lixo, né? Uma grande quantidade de lixo. E tem outra, esses lixos de aparelhos, né? Que também são perigosíssimos devido àquelas energias que tem nesses lixos, quer dizer, essa coisa descartável, e muitas vezes, em alguns casos, tem como fazer reciclagem, aquela coisa toda, mas só que a grande quantidade, tá, que vai se acumulando, acaba se tornando uma coisa muito preocupante. O pensador também desenvolveu uma teoria do signo, né, que ele vai tratar sobre o signo. Difere da teoria tradicional do signo de Saussure, né? O Saussure que é o da linguística, né? O Saussure. Segundo Baudrillard, o signo não é apenas uma representação do objeto, mas pode substituir o objeto em si. Os signos são poderosos a ponto de construírem sua própria realidade. A mídia e a publicidade usam signos para criar ilusões de realidade. A gente percebe que nesses conceitos que ele vai trabalhando, há uma interligação, né? Elas não estão desligadas, né? Há uma conexão. Baudrillard é frequentemente associado ao pensamento da pós-modernidade, que se caracteriza pela rejeição da noção de verdade absoluta. Baudrillard argumenta que a pós-modernidade é caracterizada pela perda da noção de realidade e pela substituição da realidade por simulacros e imagens. Ou seja, num certo sentido dá para entender que o que eu estou falando aqui, né, sobre hoje nós estamos até com a inteligência artificial, essa realidade ou hiperrealidade que poderíamos dizer assim, que está aí das redes sociais, né? Aqui está aqui você no YouTube e assim por diante, todas as redes.
Tudo isso faz parte, então, desse modelo de vida, tá? Que é a pós-modernidade. Ou seja, isso daqui caracteriza, então, a nossa vida, um novo tipo de vida, né? Quando a gente fala um novo tipo de vida, uma vida diferente da modernidade, né? Ou seja, a pós-modernidade, então, seria algo que vai, como se diz assim, mudando muitos aspectos, muitas características, muitos modelos, modelo de vida, modelo de sociedade, modelo de política, assim por diante, modelo de vida, que vai, então, diferenciando da modernidade. Por isso que muita gente vai assustando, né, com muita coisa que nós estamos vivenciando, inclusive até na política. Olha que tipo de política, olha essa coisa da extrema-direita, por exemplo, que nós temos aí. Tudo isso faz parte desse momento, dessa pós-modernidade. Infelizmente, pelo que eu entendo, tanto Jean Baudrillard, tem outros pensadores também, o Chomsky também, uma hora dessa eu vou trazer alguma coisa sobre o Chomsky aqui, que é um pensador também que é importante a gente levar em consideração. Eles são críticos dessa pós-modernidade. Por quê? Porque é o que a gente está observando, que a gente está percebendo, por exemplo, nesse mundo que nós estamos vivenciando, né? Da forma como nós estamos vendo aí esse mundo hoje, da nossa atualidade. Esses graves problemas acontecendo nesse mundo. A tal ponto de tudo isso nos levar a um fim, quando eu estou falando de um fim, a levar toda essa humanidade a se autodestruir. A natureza, a questão da ecologia, e enfim, é muito perceptível. Guerras, olha a quantidade de guerras. E as guerras de hoje em dia, gente, meus amigos e minhas amigas, as guerras de hoje em dia, não confundam. Não é igual uma guerra da Segunda Guerra Mundial, nem da Primeira Guerra Mundial. As guerras de hoje em dia, elas são tecnológicas também. Destrutiva, altamente destrutivas, né? Então eu penso que esses autores, principalmente o Jean Baudrillard, trabalham um pouco nessa perspectiva. Bom, teria mais coisas aqui sobre o Jean Baudrillard ainda, nessa questão que eu estou trazendo aqui para vocês. Vou deixar para um outro momento, porque o vídeo já ficou longo e também como isso também faz parte da pós-modernidade, as pessoas não gostam das coisas muito longas, vídeos muito longos, reflexões muito longas, muita conversa. O pessoal não quer saber disso. O pessoal hoje em dia dizem que nós vivemos assim o momento fast, né? O rápido, tudo tem que ser rápido, né? Então, um grande abraço, vamos deixar então para uma próxima. Então eu vou deixar esses momentos assim, como esse que eu fiz aqui hoje, para que nós possamos então trabalhar mais no sábado. Um abraço e até a próxima!